Meus caros e minhas caras, eu sou, na verdade, Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia é o slogan do nosso canal. E olha, se nós interpretamos a notícia, nós temos que trazer o comentário sobre a notícia a qual nós interpretamos para que você consiga entendê-la da melhor maneira. E uma das coisas que é importante para quem tem a experiência de vida que eu tenho é lhe dizer o seguinte: toda eleição vai aparecer alguém dizendo ser o salvador da pátria, aquele que vai ser diferente dos outros, né? E agora nós temos um chamado Renan Santos. O que acontece? Ele fala uma série de coisas que são verdadeiras. Todavia, na hora da disputa direta, e que está no meio o principal candidato, ou seja, aquele que já foi, que é presidente do Brasil por 3 vezes, né? E que disputa a 4ª eleição com os maiores feitos que esse país teve numa quadra administrativa, seja ela na primeira quadra, na segunda e nessa terceira quadra, onde o Brasil consegue voltar a ser a 8ª economia do mundo, à frente da Itália, consegue ter o índice de desemprego em torno de 5,6%, 5,8%, os menores da história do Brasil, assim como consegue também uma reserva de dólar perto dos 400 bilhões de dólares que o Brasil detém. E tudo isso começou lá em 2003, 2004, quando o presidente Lula começou a acumular dólar e fazendo a economia girar no Brasil, e esse colchão foi feito e o Brasil segurou a inflação. Hoje, o Brasil tem uma inflação que nunca passa de 5%. É uma grande vitória para o passado. A inflação do último ano do governo passado chegou a 10%. Então, é claro que surgem esses candidatos. Por exemplo, os senhores se lembram, apenas os mais velhos, que na eleição de 1989 apareceu um rapaz bonito, jovem, alto, atleta, chamado Fernando Collor de Mello. Enganou todo mundo, agradou a Rede Globo, o jornal Folha de São Paulo, o Estadão, os empresários e tal, e resolveram derrubar o operário, que era Lula. A Rede Globo, inclusive, chegou a manipular um debate político, né, cortando as cenas onde o candidato Lula se saía melhor e só colocando quando ele titubeava alguma coisa, que é normal em qualquer debate. E fazendo o contrário com o Fernando Collor. A eleição estava ganha para Lula naquele tempo, né? E eu até volto a dizer que talvez fosse até melhor não ter ganho, porque não entendo que naquele momento o Lula teria a preparação que ele teve em 2023, né? É diferente realmente. Lula, bem mais maduro, fez o Brasil virar essa potência que virou hoje. Porque tem gente que acha que o Brasil não é a potência, mas é potência sim. O Brasil tem muitos feitos que muitos países no mundo não conseguem. Mas aí eu quero mostrar para vocês, e vocês vão comigo notar onde esse cidadão mente. Exatamente na hora que você faz a disputa direta, o cidadão coloca uma informação que é mentirosa, típica do canalha. Porque o canalha, ele sempre vai arranjar um jeito de parecer honesto, e na hora que sutilmente ele vai jogar a sua maldade no meio. Portanto, como ele sabe que o grande adversário de qualquer candidato no Brasil sempre será o presidente Lula, ele aí resolve misturar o Lula no meio da bagulhada que ele está condenando. Então você tem que pensar nisso, que é a mesma coisa que fez o Collor. Os senhores se lembram, quem é mais velho, que o Collor chegou a dizer que tinha uma pasta rosa com uma série de problemas que o Lula tinha, né? Pegaram o Lula e disseram que o Lula tinha feito uma conversa com uma namorada que ele teve no passado para fazer um aborto. Enfim, criando condições para que a mentalidade conservadora
religiosa do Brasil rejeitasse o candidato. Lula tinha barba, as pessoas, eu não sei porquê, pelo menos as fotografias que são apresentadas do Jesus Cristo na Galileia, ele era barbudo. Mas eu não sei por que o homem que tem barba, a sociedade cristã resolve expurgar. Não consigo entender bem isso, mas é uma realidade. Eu vou mostrar a você aqui a fala do candidato Renan Santos. É uma falinha muito complicadinha para o meu gosto. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Só voltar aqui um pouquinho de nada. Deixa eu voltar aqui, só um instantinho. Jair Bolsonaro vai retirar o apoio ao seu filho Flávio. Pois é, ele vai fazer isso, dado que ele sempre disse a seguinte frase: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois é, se conhecer a verdade vai te libertar, então eu vou te libertar agora das mentiras do Flávio Bolsonaro. Primeira mentira, Flávio Bolsonaro já dizia antes que não tinha nenhuma relação com o Daniel Vorcaro. Pra começar, a gente tem que combater essa narrativa falsa, tentando vincular Bolsonaro à direita ao caso do Banco Master, que não tem absolutamente nada a ver. Segunda mentira, ao ser pego de surpresa, ele nega que tinha tido qualquer dinheiro no filme. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, já escrevi isso. Aí ele ri nervosamente e muda a versão. Disse que havia dinheiro privado e depois saiu correndo da coletiva. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. 3. Algumas horas depois, ao soltar sua versão oficial, Flávio Bolsonaro disse que havia um contrato com o Daniel Vorcaro e que algumas parcelas não estavam sendo pagas. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro. Não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance do filme sequer ser veiculado. Ele disse que não sabia que o Vorcaro era um cara complicado, um bandido à época. O que é um tanto quanto estranho, dado que a compra do Banco Master pelo BRB já tinha sido vetada, dado que o negócio era muito esquisito. Já havia inúmeras matérias na imprensa dando conta do golpe do Banco Master. E tem o fato do Vorcaro ter sido preso exatamente um dia depois da mensagem. Muito provavelmente o Flávio Bolsonaro já sabia desses problemas judiciais do Vorcaro, dado que ele mesmo disse que o Vorcaro passava por um momento dificílimo. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. Aí vem a quarta mentira. Do nada, o seu irmão Eduardo, com Paulo Figueiredo, vem a público dizer que, na verdade, a produtora de cinema não recebeu nenhum dinheiro. E aí a própria produtora de cinema disse que não houve nenhum depósito na conta deles, o que contraria, inclusive, a troca de mensagens entre Flávio e Daniel Vorcaro. O que me parece aqui é que o filme Dark Horse sobre Jair Bolsonaro era, na verdade, uma desculpa, uma manobra para que dinheiro fosse enviado de Vorcaro para Flávio. Esse dinheiro pode ter muitos fins, como, por exemplo, fins eleitorais, de Caixa 2. Ainda mais quando a gente descobre isso aqui, que o Vorcaro financiou um filme sobre o Temer e um filme sobre o Lula. Seria essa a forma do Vorcaro ajudar seus amigos da política? É muito possível que isso aqui seja um esquema de Caixa 2. Isso precisa ser investigado no Ministério Público Eleitoral. E eu vou propor aqui um convite aos meus amigos pré-candidatos Zema e Caiado. Vamos protocolar juntos uma representação no Ministério Público Eleitoral para que se investigue esse possível uso de dinheiro sujo do Vorcaro na pré-campanha do Flávio. Meu partido está protocolando isso hoje e eu estou convidando vocês, através do PSD, Partido do Caiado, e do Novo, Partido do Zema, a fazerem a mesma coisa, na mesma ação, sem nenhuma promoção eleitoral, apenas para trazer a verdade para o povo brasileiro. Compartilhe esse vídeo, não temos que ter medo da verdade, a não ser que a gente receba dinheiro sujo, é ou não é? Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Você viu aí? Você viu o recado do Renan Santos. E é claro que, como a gente interpreta a notícia, eu quero, junto com você, comentar. Eu quero, junto com você, comentar o seguinte. Olha. Pode falar, estou ouvindo. Nossa, eu apanho aqui com esse negócio de celular, desculpem. Porque agora tudo que você fala, o celular resolve lhe responder. Bom, então eu quero dizer a você o seguinte, meu caro, minha cara, que acompanha o nosso canal aqui na internet. De modo que eu quero dizer que quando você mente, você não pode mais falar da mentira dos outros. Porque senão fica muito complicado alguém acreditar em você. Então é o caso específico desse Renan Santos. Mentiroso. Por que eu digo que ele é mentiroso? Ora,
que é verdade que o tal do filme de Jair Bolsonaro, ele vai e responde. É complicado isso, meu Deus. E responde que não tinha recebido nenhum valor, ele recebeu o valor. E aí, quando o Vorcaro recebe a tornozeleira eletrônica, ele vai lá e conversa com Vorcaro, pedindo a Vorcaro para que ele não seja incriminado na delação premiada. E acha também que pelo fato do ministro André Mendonça ter sido colocado no Supremo Tribunal Federal através de indicação de Jair Bolsonaro, que ele terá algum tipo de benesse, coisa que eu não acredito. O cidadão, quando entra no Supremo Tribunal Federal, ele está livre, né, até os 75 anos de idade, que é o tempo de permanência que o cidadão fica no Supremo, não deve nada a ninguém que o indicou, correto? Bom, então, se a gente vai analisar aqui a fala do Renan Santos, claro que ele está dizendo que vai fazer, que vai acontecer, como se o sistema político no Brasil permitisse de forma total que o presidente da República faça o que quer e bem entende. Não funciona desse jeito. Porque nós temos a Câmara dos Deputados, nós temos o Tribunal de Contas da União, que controla também, e temos também o Senado Federal. De modo que parece que você vai resolver tudo. Para resolver tudo, você precisa não só tirar a família Bolsonaro do poder, você tem que tirar outras famílias que são talvez muito mais importantes do que a família Bolsonaro e que mandam no Brasil há muito tempo. Esse tipo de raciocínio é fundamental que você tenha para que você não fale bobagem. No caso específico do senhor Renan Santos, o que ele diz? Que o filme, que o Vorcaro, segundo ele, teria dado dinheiro para o filme do Temer e para o filme do Lula. O que é que eu estou querendo dizer que ele mente? Primeiro porque quando o filme do Lula foi rodado, foi em 2008 para 2009, depois apresentado ao público em 2010. O Vorcaro nem banco tinha, porque ele tinha 24 anos, 23 anos de idade, né? O banco do Vorcaro veio acontecer cá no governo Bolsonaro, que ele virou banco. Então, como é que ele deu esse dinheiro? Porém, no governo Temer, eu acredito que ele tinha uma financeira ou qualquer coisa nesse sentido, ele deu R$1 milhão para fazer o filme 965 dias como é que chama ele? Do Temer. Foi isso que aconteceu. Agora, o filme do Lula não tem um centavo de Vorcaro, mas ele não fez a ressalva que eu estou fazendo. Ele quis fazer você entender que Temer, Lula e Bolsonaro são todos iguais e ele é o diferente. Isso é canalice e cabe a quem interpreta bem entender direitinho, ir à linha do tempo para descobrir se o cidadão está falando a verdade ou não. Ele está mentindo. Então, ele, para ser nobre, o que é que ele tinha que dizer? Olha, tem um recebimento de R$1 milhão para o filme de Michel Temer, foi feito os 965 dias, eu acredito, 865, não sei, do Temer. Ponto. Mas o filme do Lula não recebeu nada disso. A mesma molequeira fez o senador Rogério Marinho. É porque também deu para o filme do Lula. Mentiroso. Fala mansinho e tudo, mas é canalha, é mentiroso. Porque ele não viu essa informação correta em lugar algum. Aí chuta para dizer que você é igual. Entendeu como é que é o jogo que essa extrema-direita faz? Porque isso, eu não sei qual é a posição política do tal Renan Santos. Mas uma coisa se nota, que ele já começou mentindo. É muito simples você dizer que vai resolver tudo no Brasil. Principalmente se você não tem lastro.
Aí você acha que vai resolver tudo, porque você sabe tudo. Hoje, pegar o Brasil hoje, do jeito que Lula está deixando, é vantagem para qualquer um, porque você pega um país com a inflação menor do que 5, você pega um país com a reserva de dólar de quase 400 bilhões de dólares, você pega o país no pleno emprego, né? 5,8% da população é de nível de desemprego, né? Você pega o país com uma quantidade incomensurável de escolas técnicas, de universidades construídas num período de 20 anos, 20 universidades construídas por Lula e Dilma em 20 anos de governo. É muita coisa. Você pega colégios de tempo integral que só a Bahia tem 180 e Vitória da Conquista tem 4, a minha terra. Aí eu pergunto a você analisando isso, você pega um Instituto Técnico de Aeronáutica, que era privilégio de São Paulo. Só que o presidente Lula percebeu que 70% dos 100 alunos que entravam todo ano no ITA eram do Ceará, da Bahia e de Alagoas, mas notadamente 80% desse pessoal que eu falo é do Ceará. E o Lula fez lá e deve inaugurar agora o ITA do Nordeste, onde tem a maioria dos alunos que entram no ITA de São Paulo. Lógico que tinha que ser no Nordeste. Aí você pega um país, meus caros e minhas caras, com a transposição do Rio São Francisco praticamente pronta. Você pega um país com 1.800.000 cisternas naquela região onde as águas do Rio São Francisco não podem ser transportadas, né? Você pega um país com quase 9 milhões de residências do Minha Casa e Minha Vida. Você pega um país que tem um SAMU 192 que atende a quase todas as cidades no Brasil. Você pega um país que as policlínicas foram espalhadas, que o Ronaldo Caiado conta num papo danado que ele fez 6 policlínicas no estado de Goiás. A Bahia tem 28, né? As UPAs na Bahia, tudo trabalho lastreado pelo governo Lula. A construção de vários aeroportos, portos. O país voltou a fabricar navio, está fazendo o submarino nuclear. O Brasil tem mais de 100 encomendas de avião por ano pela Embraer. O Brasil é o país que mais produz proteína animal do mundo. Maior exportador de proteína animal para o mundo. Esse é o Brasil. E mais, eu vou fazer uma pergunta a você para encerrar esse vídeo. Você sabe quem é o maior produtor de uva do Brasil? Vê a sua primeira resposta. Eu acredito que você vai errar. Aí eu lhe aconselho a aguardar um próximo vídeo onde eu vou dizer quem é o estado maior produtor de uva do Brasil, ou você procura no Google, você vai encontrar. Pois é, eu sou Paulo Nunes e esta foi a opinião que interpreta a notícia. Até o próximo encontro, meus caros, porque a notícia passa, mas o contexto, que é o mais importante, ele permanece. Boa noite.